para que a cidade se reconcilie com Deus. Meu texto é Atos capítulo 18, versículo 1, e eu vou começar não lendo o texto, mas você abra por favor, Atos capítulo 18, e eu vou chegar no versículo 9 e 10, onde eu vou ler. A situação acontece na cidade de Corinto. Corinto era aproximadamente do tamanho de Niterói, 500.000 pessoas. 2/3 de Corinto eram escravos, 30% da cidade eram os ricos que mandavam na cidade. Existia um templo chamado o templo da deusa Afrodite, que era assim adorado por todo mundo, era famoso no mundo. Tinha mais ou menos 1.000 prostitutas cultuais. As pessoas cultuavam a deusa através de relações sexuais com essas prostitutas. Tanto é que naquela época o termo menina coríntia significava prostituta. Paulo chegou em Corinto, foi morar com Priscila e Áquila, se você ler o texto em Atos 18, e durante a semana ele trabalhava fazendo tendas. No sábado ele começava a pregar para os judeus, e ele, quando depois chegou uma oferta de Tessalônica, ele lá parou de fazer tendas, foi de discutir, ensinar a Bíblia todo o tempo, e o texto diz que ele disputava com eles, ou seja, não era pregação, era uma discussão forte, porque ele queria que eles pegassem aquela base anterior do judaísmo e conhecessem a Jesus, o Messias, o Salvador do mundo. Houve grande resistência, a briga ficou muito grande, tão grande que o texto diz que Paulo disse: que o sangue de vocês fique sobre a sua cabeça, eu estou livre do seu sangue, estou livre de culpa, e eu agora vou para os gentios. Só que aí ele saiu da sinagoga e entrou na casa do vizinho. Imagina, que é uma briga, né? É que o vizinho já havia se convertido, chamava Tício Justus, e ele então entrou lá e começou a pregar. Só que atrás dele veio o pastorzão, o principal da sinagoga. Então imagina, o sujeito acabou de pregar na sinagoga, a briga é muito feia, ele sai, atravessa uma parede, fica do lado e começa a pregar do lado. A coisa ficou muito grande, com grande perigo de vida para o apóstolo Paulo, e eu imagino que ele se encheu de medo. E eu acho que aí nós aterrissamos no nosso texto. Versículo 9: teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas. Por que Deus disse não temas? Porque ele estava temendo. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aí está o nosso texto. Disse o Senhor: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Gente, sem fazer muito estudo, nós temos pelo menos 3 ensinos nesses versículos, né? Primeiro, ele está dizendo para não ter medo. Por quê? Porque Deus está presente. Esse é um estudo que pode ser feito maior, sobre a presença de Deus. Deus está presente, é a coisa mais importante no Velho Testamento, que os judeus pensavam: o tabernáculo está lá no meio do deserto, todas aquelas tribos em volta, e aquele tabernáculo lá, qual era a mensagem? Deus está presente. Quando o templo foi construído em Jerusalém, nós estamos em toda a terra de Canaã, mas existe um lugar onde Deus está presente. E aí quando Salomão termina de construir o templo, ele diz assim: eu sei que tu não habitas aqui nesse lugar de pedra, né? E Jesus vai fazer eco ao assunto em João, e ele diz: importa que te adoremos em espírito e em verdade, não é nem aqui nem lá. Mas havia um senso de que ali, em algum lugar, Deus se manifesta e Deus está presente. Então, nós temos medo de falar de Jesus, temos medo de falar de Jesus no emprego, falar na faculdade, falar na cidade, falar no semáforo. Nós temos medo, mas a primeira palavra é: não tenha medo,
porque Jesus está presente com você. Em segundo, você deve falar e não se calar. Fale e não te cales. Na verdade, o evangelho integral seria: você tem que falar e fazer alguma coisa. Nós vamos explorar os dois temas. E por fim, Paulo, o conceito que Deus dá para Paulo é: você confie de que Deus, Deus já tem um povo que Ele deseja alcançar na cidade. Meu queridos, precisa interpretar bem o texto. O texto diz: eu tenho muito povo nessa cidade. Ele não estava falando sobre aqueles que já estavam convertidos. Ele estava falando sobre aqueles que não estão convertidos. Está dizendo assim: fala e não te cales, porque eu já tenho o povo. O povo está aqui. O povo é de Deus. Mas eu preciso que alguém verbalize a mensagem para que eles respondam. Então Deus já sabe quem vai ser salvo, Deus tem os seus escolhidos, Deus tem uma ação espiritual sobre a vida de todas as pessoas, e Ele pede de nós que nós aceitemos esse privilégio maravilhoso de sermos porta-vozes do seu evangelho, para que as pessoas respondam. Bill Bright, o fundador da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, que inventou o método das 4 leis espirituais, ele dizia assim: evangelizar é compartilhar o evangelho no poder do Espírito Santo e deixar os resultados com Deus. Está vendo? Coragem, vamos falar de Jesus, e aí os resultados ficam com Deus. Baseado nesse versículo, eu quero defender 3 teses que são os meus pontos principais hoje. Em primeiro lugar Deus ama a cidade. Deus ama a cidade e já tem muito povo entre os seus habitantes. E para amarmos a cidade como Deus ama, nós precisamos compreendê-la e desejar reconciliá-la com Deus. Vamos ser sinceros, na nossa cabeça nós achamos lá no fundo de que Deus não ama a cidade, que Deus ama mais assim o campo, os passarinhos, um lago. Quando a gente faz um retiro espiritual, a gente gosta mais assim: esse lugar bucólico, ele nos aproxima de Deus. E a cidade é um inferno. Você está vendo? É um conceito que a gente tem. E aqui está dizendo: não, eu tenho muito povo nessa cidade. Deus ama a cidade, é um ajuntamento de pessoas. E eu quero rapidamente fazer uma comparação entre a cidade pequena e a cidade grande, só para a gente se lembrar e ver os desafios da cidade e como nós podemos amá-la, A cidade pequena, eu estou pensando numa cidade muito pequena mesmo, vamos pôr uns 2.000 habitantes. Onde eu nasci já tinha 20.000, quer dizer, era uma cidade, para mim era grande, naquela época, mas vamos ver. A cidade pequena, ela tem uma estrutura muito simples. Tem uma igreja no centro da cidade. No Brasil, no caso, é uma igreja católica. Se tiver uma outra igreja, vai ser da Assembleia de Deus, em um outro lugar, Vai ter um Banco Bradesco, e que mais? E umas ruas, não é isso? E é só isso, é a cidadezinha, A cidade grande, como é que é? A estrutura, sempre em reforma, porque sempre tem um esgoto que não funciona, tem a luz que está caindo, nós temos construções novas, nós temos reparações. Então a realidade da cidade grande é sempre de atividade e de uma estrutura complexa e em expansão. Também na cidade pequena nós temos o que? Conexão. Todo mundo conhece todo mundo. A gente passa pela rua e a gente cumprimenta os mais velhos, pede a benção para eles, eles falam: Deus abençoe, A gente não lembra o nome, mas a gente lembra o nome de muita gente. Eu lembro na minha cidadezinha que a gente sabia o nome. Você não dizia o nome da loja, você dizia: vai lá no açougue do seu João, você vai lá no seu fulano comprar tal coisa. Nós conhecemos as pessoas por nome. Cidade pequena. Como que é na cidade grande? Na cidade grande a conexão é muito pequena. Nós temos então as tribos, Você tem tribos que aglutinam. Por exemplo, a igreja é uma tribo. Nós somos uma tribo evangélica, Nós temos um jeitão de falar, nós temos os nossos costumes, nós nos relacionamos uns com outros, atraídos pela mesma fé. Mas a outra igreja
que também é de um centro espírita, ou uma outra igreja evangélica, ou uma igreja católica, ou uma comunidade de qualquer jeito, também são, ou um clube, são jeitos de aglutinar pessoas. Agora, vocês sabem que às vezes a tribo, ela não é aglutinadora, ela é destruidora. Então você tem a gangue, você tem as drogas, você tem as quadrilhas, vocês têm os arrastões, nós temos os assaltos, e são as tribos. Evangelizar na cidade está ficando cada vez mais difícil. Eu fui fazer a minha pesquisa e achei um rapaz de Curitiba que foi tentar evangelizar uma tribo chamada Emo. Você conhece esse tipo de coisa? Emo, procurando lá, tem as fotografias na internet. É um pessoal que veste tudo de preto, até bonito, um negócio assim, meio verde, meio vermelho, meio amarelo. O negócio tem preto também, tem uns brincos, tem umas cruzes, é um negócio muito legal para eles, né? E aí, não gostaria que a minha esposa fosse, mas é a tribo deles. Esse camarada foi evangelizá-los. Aí chegou lá, começou a falar com eles assim: não, para com esse papo de religião, nós somos ateus. Ah, você é ateu? E essa crucifixo que você tem pendurado no peito aí? Isso aqui é um símbolo gótico. Falou: símbolo gótico? Então, você sabe que isso aí, na verdade, é um sistema de matar pessoas que foi inventado pelos romanos. Os romanos é que crucificavam as pessoas. Por isso que Jesus foi morto numa cruz, porque os romanos mataram ele na cruz, que era um sistema de morte romano, não tem nada a ver com gótico. E outra coisa também, cruz se tornou então um símbolo do cristianismo. Então é por isso que no cemitério tem um monte de cruz, porque naquela época assim, onde tem cruz é que morreu um cristão, entendeu? E onde não tem cruz morreu outra pessoa, né? E eles falaram assim: nossa, a gente não sabia, né? E aí ele falou assim: e por que vocês usam a palavra gótico? Porque nós somos góticos. Pois é, mas isso aí é um negócio da arquitetura, que vem dos templos medievais. Fala assim: verdade? Aquela surpresa enorme, né? Aí ele falou assim: olha, eu estou achando que eu sou mais gótico do que vocês, que eu estou sabendo mais de como é que funciona. Eles começaram a rir, né? Aí tinha uma menina que tinha uma cruz invertida de prata, de cabeça para baixo. Ela falou assim: nossa, sua cruz é de cabeça para baixo? Ela falou assim: não, porque eu sigo a linha gótico satanista. Ele falou: pois é, mas veja bem, se você acredita em Satanás, e Satanás é um anjo criado por Deus, que a Bíblia ensina que existe, como é que você está dizendo agora que você não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, se você acredita num negócio que foi ensinado pela Bíblia? É mesmo. Entendeu? Olha a inteligência que Deus deu para esse cara, para começar o assunto conversando com uma tribo, né? Como é a cidade, né? Também a cidade pequena é marcada por estabilidade. Ninguém perde o emprego na cidade pequena, na cidade muito pequena, porque todo mundo tem um terreninho, planta uma mandioca, tem um porquinho, tem umas galinhas, tem um sítio, né? Na cidade grande nós temos o desemprego, a insegurança, a violência, a indústria do medo. Todo mundo está vendendo para nós um pouco mais de câmeras e carros blindados, etc. É a cidade grande, né? Na cidade pequena nós temos as instituições fortes da família, da escola e da igreja. Na cidade pequena, quando alguém faz uma coisa errada, não é só os pais que dão em cima, o pai dá em cima, o padre também, o pastor também, a professora da escola. Todo mundo diz: você está errado. Lá em Campinas a gente trabalha com muito universitário na igreja. Qual é o problema que a gente vê? O sujeito sai do interior, aterrissou na cidade, ele está livre. Não tem mais o pai no pé dele, não tem a escola, não tem o professor, não tem o pastor, não tem o padre, ninguém está em cima dele, ele está livre. Bebida, maconha, não estuda, né? Principalmente se ele for estudar filosofia, ele fica totalmente, desculpe os filósofos presentes, mas é uma realidade lá na Unicamp. E o que a cidade pequena faz com o estrangeiro? Vocês já viram isso em filme? Um estrangeiro está entrando a cavalo na cidade pequena, todo mundo para na janela e fica olhando. Ninguém está com pressa. O cavalo está entrando na cidade. Vamos ver esse cara. Quem é esse cara? Aí ele para lá no bar do seu Jorge e ele pergunta assim: estou procurando o Rogério, sou amigo do seu Rogério. Aí todo mundo escuta. Aí aparece o Rogério levanta a mão e fala assim: ô fulano, pronto, está dentro.
agora está dentro, porque o Rogério botou ele para dentro da comunidade. Então o estrangeiro, ele é observado até que alguém deu carimbo de entrada dele para a comunidade. Como que é na cidade grande? Na cidade grande nós nem vemos as pessoas. O estrangeiro é absolutamente invisível. A gente entra no elevador, olha para cima. Quem é que está do seu lado? Não tenho a mínima ideia. Eu não conheço. E eu não pretendo conhecer. Pessoas vêm na cidade para ir em hospital, vêm na cidade para procurar o serviço de saúde, algum tipo, escola. Nós não sabemos quem é. Nós não enxergamos. Mas você já imaginou se nós começarmos a enxergar? Como seria amar o estrangeiro, né? Ser hospitaleiro, no grego é aquele que ama o estrangeiro, né? Então nós temos um trabalho na cidade pequena que é pela sobrevivência. Na grande nós temos gente sem escolaridade, conseguindo subempregos, mal remunerados. Com isso leva a crime e a muito tipo de ataque por causa de falta de dinheiro e emprego. Religiosidade. Na cidade pequena, todo mundo é da mesma religião. Eu sei da história do meu pai. Meu pai completou aqui no estado do Rio de Janeiro o seu curso de medicina, casou-se com a minha mãe e foi ser médico no interior de Minas. E lá ele foi morar numa cidade que tinha uma rua. Eu visitei quando eu tinha 22 anos de idade, eu visitei essa cidade e tinha ainda uma rua. Ele tinha uma rua e umas travessinhas assim, ainda era de terra, quando eu visitei 20 anos depois. Um lugar onde meu pai foi perseguido. Por quê? Porque todo mundo era católico. Isso não existe mais, queridos. Se existe, eu não sei, em algum lugar desse país. Todo mundo era católico. E o cara que era evangélico não era chamado de evangélico, chamado de protestante. E o protestante era do diabo, entendeu? Como é que é? Meu pai teve muitas pessoas que tentaram matá-lo, e é uma história incrível. Por quê? Porque você tem, a cidade pequena, você tem uma religião. Como que é na cidade grande? Na cidade grande, o individualismo, a pessoa desaparece na multidão, e a religião dela é dela. Então ela pode seguir qualquer religião através da televisão, ela pode criar a sua própria, ela pode ser totalmente sem religião, que é que o IBGE diz que está crescendo muito agora, o povo sem religião. E então se tem nessa cidade essa confusão toda, todas essas dificuldades que nós listamos ali. Mas apesar de toda essa lista, eu não quero ser uma pessoa negativa. Na cidade, queridos, é onde nós fechamos também os grandes negócios. É na cidade grande que nós temos as grandes decisões que afetam todas as nossas vidas, os melhores serviços de saúde. É aqui que nós temos fonte de poder político, poder econômico, cultural, acadêmico. E é na cidade que também estão as grandes igrejas. Estão as grandes igrejas que têm dinheiro e podem investir em evangelismo, não só na sua cidade, mas no mundo inteiro, como vocês fazem aqui, a Igreja Betânia. A cidade cria um potencial fantástico para aquilo que Jesus disse, que eu tenho muito povo nessa cidade. Deus ama a cidade, e nós estamos aqui para pegar o nosso dinheiro, o nosso tempo, o nosso coração, e dizer: vamos alcançar esse povo com Jesus. Nós não somos contra a cidade, nós só estamos fazendo a leitura, tentando entendê-la. Nós não podemos abandonar o conceito de amar essa coisa complexa onde nós vivemos. Mas deixa eu aumentar um pouquinho o seu astral, dando uma abordagem diferente. Vocês já ouviram falar de um país chamado Catar? Pode escrever com Q ou com C. Catar é um emirado árabe que tem somente 2 milhões de habitantes. 250 mil são árabes nacionais, donos do país. 1.750.000 pessoas são estrangeiros contratados para trabalhar para eles, que são a minoria, 12,5% da população.
Esses caras estão sentados no petróleo. Se você procurar na internet, você vai achar fotografias como essa, de cidades criadas no deserto, que são obras de arte, coisas magníficas. O Índice de Desenvolvimento Humano de Catar, você sabe que o IDH, ele é medido por 3 aspectos, né? Longevidade, quanto tempo a pessoa vive, educação, né? Alfabetização até a universidade, e renda, distribuição de renda. Você sabe que Catar está entre os 48 países melhor do mundo. O melhor do mundo é a Noruega. Depois dos 48 melhor, Catar é o número 36. Sabe quem tem o IDH igual de Catar? Niterói. Niterói, a cidade, não é que ela tem todo o petróleo que tem lá em Catar, tá certo? Mas ela tem a quantidade de dinheiro, de educação, de longevidade. Nessa cidade aqui é o maior índice de longevidade do Rio de Janeiro. Quem não quer morrer precisa se mudar para Niterói, entendeu? É uma das cidades mais alfabetizadas do país. A renda dessa cidade, queridos, pasmem, eu não sabia, eu fui pesquisar, 30,7% dessa cidade são classe A. E se você juntar a classe A com classe B, dá 43% da cidade, quase metade da cidade é classe A e B, essa cidade. Tem muita grana aqui. Eu vou fazer a sede do Haggai em Niterói, para poder captar recursos. É uma boa ideia, acabei de ter essa ideia, mas acho que é uma boa ideia. Aí, gente, olha que coisa fantástica. Vocês e eu, como igreja, o que nós temos que pensar? Nós temos gente um pouco mais pobre, que é um pouquinho mais do que a metade da cidade. Nós precisamos ter algumas estratégias para alcançar esse pessoal. Mas você precisa levantar a pergunta: como é que eu vou alcançar o outro lado? O lado mais rico. Quais são os problemas que as famílias enfrentam? Como eu vou apresentar Jesus? Eu tenho uma célula que atrai esse tipo de gente? Eu tenho uma igreja que as pessoas se sentem confortáveis em vir e ouvirem a mensagem, a explicação? São perguntas que nós temos que fazer para amar essa cidade, que é uma grande cidade do Brasil. Deus ama Niterói, e já tem muito povo nessa cidade, entre os seus habitantes, e a sua parte para começar a amar a cidade, você precisa compreendê-la, e depois desejar reconciliá-la com Deus, para que a cidade se reconcilie com Deus, é o que está escrito aqui no cartaz. Então, o que é que nós vamos fazer de verdade? Aí vem a minha tese número 2, evangelizar a cidade, inclui falar e fazer com criatividade e adaptação. Nós devemos fazer para demonstrar o amor de Deus, e nós devemos falar para poder explicar o Evangelho, porque como é que a pessoa vai responder se ele não entender? Então, eu fui fazer uma pesquisa de como é que o pessoal está evangelizando na cidade. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou contar um monte de história, não é um texto bíblico, um monte de história, é um mapa de histórias, e vamos ver se você fala assim: nossa, isso a gente podia fazer, nossa, isso a gente já faz, olha que bacana, é uma boa ideia. Vamos tentar ser criativos para aumentar a nossa criatividade, aquilo que podemos fazer pela cidade, né? Alguém disse que o projeto evangelístico urbano tem que ser móvel, ele pode ser usado em qualquer esquina, pode ser usado no mercado de trabalho, ele tem que ser atrativo para captar a curiosidade, tem que ser versátil para ser flexível em várias situações, tem que ser interativo. Isso aqui os especialistas estão dizendo: quando você for evangelizar na cidade, você tem que deixar o outro falar, interativo, deixa o outro falar, porque se ele responder, ele conversar com... Por isso que eu acredito tanto no grupo pequeno, porque você faz a pergunta, deixa o cara falar, ele verbaliza o que ele crê, o que não crê, o que entendeu do texto. É um jeito de evangelizar. Precisa ser criativo para usar os talentos da igreja, e precisa ser descontraído.
Esse negócio de descontração é muito importante. Essa igreja é descontraída. Essa igreja é descontraída. Isso é muito importante. Políticos usam a descontração por quê? Porque quando chega lá de fazer a campanha, ele tira o terno, arregaça a manga, porque todo mundo acredita que quando você faz isso, você é mais honesto. Os jornais da televisão, percebeu? O Cid Moreira já passou, e nós estamos todo mundo conversando com o público. É menos pregação, é menos aquela voz, é mais assim, é conversa. Os grandes pregadores do país, as igrejas estão crescendo, tem pastores conversacionais, gente que vai conversando com o público. Existe essa informalidade, essa descontração. Então aqui eu tenho algumas ideias. Olha uma que eu achei aqui, uma fotinha. Essa turma aqui, do MECRI. O que é o MECRI? É um movimento de evangelismo criativo e inteligente. E debaixo dessa foto na internet estava escrito assim, olha aqui, ó: aqui estão os incansáveis e fervorosos membros da nossa igreja, a Assembleia de Deus, liderados pelo jovem Daniel Braga, coordenador da mocidade da congregação Rua 4. E é tudo que eu sei. Acabei de compartilhar com vocês tudo que eu sei sobre isso. Não sei aonde é a Rua 4, não sei a cidade, mas aqui está um grupo de jovens que falou assim: ó, nós vamos ser criativos, e nós vamos ser inteligentes, e nós vamos para a rua, e nós vamos na esquina, e nós vamos fazer uma coisa para eles, e nós vamos para o parque. Eles resolveram fazer desenhos de explicar como é que Jesus é do abismo ligado. Eles têm cartazes com flecha dizendo: ó, entrega a sua vida para Jesus, né? Criaram um movimento. Eles têm esse tipo de coisa. A ordem dos estilos não altera a salvação. Olha que bacana. O cara pegou uma frase da matemática, né, e aplicou, e está tentando começar um papo com as pessoas. Ó, tem todo tipo de estilo de igreja, tem vários estilos de crente. Olha, a ordem dos estilos não altera a salvação. Vou começar a conversar sobre isso. Achei uma foto de uns camaradas aí que são, como é que diz, de algum país aqui, latino, né? O sujeito está lá parado e falando: é amor, né, se manifesta num sorriso, num abraço, nas coisas mais simples. Vocês estão entendendo, né, querido? Isso aí não é a apresentação do Evangelho, mas isso é a cidade grande. A cidade grande, por exemplo, já viu que você passa numa rua, muitas vezes você não enxerga, você tem muito cartaz, tem muita coisa. Aí alguém fala para você: você já viu aquela loja tal? Não. Que fica do lado do hospital. Não, o hospital eu sei onde é. Tem um cartaz. Você como é que é? Você não é impossível, queridos, grudar tudo que os caras fazem propaganda para nós. Mas quando você vê uma coisa diferente, e aí esses jovens estão fazendo o quê? Vamos criar uma coisa diferente. O cara fala assim: nossa, aqui um pedaço do evangelho aqui, nossa, os evangélicos estão aqui, nossa, estamos fazendo alguma coisa lá. São pequenas doses homeopáticas do evangelho que é passado de algum jeito. Existe o Batalhão da Alegria, achei na internet, com palhaços, com brincadeiras. Existe street dance, existe teatro, existe pantomima. Existe um pessoal que resolveu distribuir água na hora do rush, lá em Cuiabá. Cuiabá é um lugar quente para chuchu. Teve um cara da igreja que fez a doação, não sei quantos 1000 copos d'água. Os caras criaram um folhetinho na hora do rush, que fecha o trânsito. Eles vão para dentro do carro, né? E tem até o jeito certo de entregar, para você não passar a impressão de que você está entregando uma água contaminada, alguma coisa assim. Mas todo mundo suando, um calor. O senhor quer uma água? Olha, aqui tem um folhetinho que fala que Jesus é a água viva. Você precisa ler, isso aí é muito legal, entendeu? Vamos para o próximo carro. E eles entregaram milhares. Essa pessoa fala assim: nossa, Jesus é água viva. Obrigado pela água. Grudou na cabeça dele de algum jeito, alguma mensagem, tá certo? Teve uma pessoa que fez uma camiseta escrito: sou prova disso. Saiu pela rua. Uma pergunta: sou prova de quê?
Sou prova de que Jesus mudou a minha vida, inventou um jeito. Agora, existe um negócio que está acontecendo hoje, lá perto de Campinas, em Americana. Um amigo meu resolveu impactar a cidade dele através de um negócio chamado capelania empresarial. Não é hospitalar, é empresarial. E ele está convencendo empresas a dizer assim: olha, eu vou vir aqui, o senhor me contrata e eu vou dar assistência aos seus funcionários. Eu vou ouvi-los, vou fazer pequenas reuniões, nós vamos orar pelos seus problemas, nós vamos sim falar de Jesus, falar da Bíblia, mas empresaria. Ele já tem mais de 8 capelães envolvidos, ele já tem mais de 6 empresas, ele está faltando gente para trabalhar com ele. Ele organizou, tem um site, se você procurar você vai achar, tem toda uma filosofia de como a coisa funciona. Eu falo assim: nossa, esse homem, quando se aposentou, ele é um homem de negócio, não é pastor nem nada, ele falou assim: sou homem de negócio, mas eu tenho Jesus, eu vou voltar na empresa. Ao invés de voltar na empresa como consultor, eu volto como capelão empresarial. Está ganhando gente para Jesus, não é fantástico? Ah, fantástico, gente, tem que vibrar. Vocês estão me olhando assim: será que é verdade? Será que é verdade? Estão com umas caras assim meio estranhas. É verdade, está acontecendo, você pode se envolver. Existem os atletas de Cristo, os advogados de Cristo. Existe esse casal aqui de médicos em Curitiba, eles compraram um ônibus. Eles são médicos, trabalham a semana inteira, no sábado eles sobem no ônibus e passam o dia inteiro em comunidades carentes, né? O Dr. Darcy e a doutora Chiu Braga, e eles fazem essa ajuda. Existe um outro jeito de evangelizar, chamado agora banheiro. É verdade. Amigo meu, Roberto Schenck, e a esposa dele, Maria José, eles começaram, a igrejinha deles, pequenininha, tinha assim uma favela ali perto, que tinha 8.000 pessoas, 5.000 eram entre de 0 a 16 anos. Eles foram lá ajudar, entraram devagar, foram dando ajuda educacional, ajudando as crianças a estudar, uma coisa assim, mas aí começaram a perceber: muita gente precisa ir para o hospital, crianças morrendo por doenças pequenas que poderiam ser evitadas. Sabe o que eles fizeram? Vão fazer banheiro. Eles conseguiram uma verba de uma ONG americana, R$200 mil, para eles poderem construir esgoto. Foi engraçado essa do esgoto, porque aí os políticos, ele chamou o cara da prefeitura e disseram assim: olha, eu estou precisando de um caminhão para abrir aqui, eu estou precisando agora, eu compro material, eu tenho dinheiro. Aí os caras perguntaram assim: o senhor não quer dar o dinheiro para nós e a gente constrói? Não quero, eu tenho que prestar conta lá para a ONG, eu tenho que, tudo assim, não sei se vai dar para a gente ajudar. Não, no dia da inauguração o senhor pode inaugurar. O senhor tem algum interesse assim em ser vereador? O senhor tem acesso a essas verbas do exterior, né? Não quero ser eleito nada, não estou concorrendo a nada, eu quero ajudar esse bairro, eu tenho 200 mil para construir esgoto. O senhor constrói? Construiu os esgotos, construiu a coisa, o prefeito foi lá, bateram palma, está lá funcionando. Aí ele conseguiu mais 100 mil, falou: vou construir banheiro. Ele construiu 22 casas e mais 22 casas e alguns banheiros em outras casas. Ele gastou R$100 mil, beneficiou 108 pessoas. Gente, você sabe o que aquele grupo inteiro pensa daquela igrejinha? O que eles pensam? Nossa, esses caras amam de verdade. O Jesus deles está diminuindo as doenças aqui. O Jesus deles está fazendo diferença na nossa comunidade. Então, construir banheiro é um jeito. Aí teve um sujeito que foi estudar no Haggai Internacional. No quarto dele tinha um sujeito de Nairobi. Ele é da nossa igreja lá em Campinas, Marcelo Calaú. O Marcelo Calaú foi em Nairobi ver o que o cara faz. Sabe o que o cara fez? O cara fundou uma igreja no meio da favela. Ele construiu tudo de tábua, tudo pobre, é um negócio grande, mas tem uma coisa que ele caprichou: banheiro para todo mundo.
fez um banheiro enorme, público. A igreja tem os maiores banheiros públicos da favela. A igreja dele já tem mais do que 1000 membros dentro da favela. Aí o cara começa a construir um banheiro melhor na casa dele para imitar a igreja. A igreja virou um modelo. O cristianismo está trazendo um modelo que deve ser imitado, tá certo? Aí está lá, fato real do que aconteceu. E tem o professor Wilson Silva, presbiteriano independente, dono da Universidade Sesumar, em Maringá. Olha o que dá para fazer, ele é diretor, né? Percebeu que a turma estava escrevendo atrás da porta dos banheiros, aqueles palavrões, aquela coisa. Sabe o que ele fez? Encheu todas as portas de versículo bíblico. Quando o cara senta no banheiro, lê a Bíblia. Sério? Rapaz, que ele tem testemunho de gente que veio conversar com ele, porque ficou pensando no que ele está lendo, entendeu? Quando vai ao banheiro. Olha aí, nós podemos ser criativos, nós precisamos inventar jeito de falar de Jesus na cidade. Um amigo meu em João Pessoa inventou um negócio chamado Godstock, para imitar Woodstock, né, que aconteceu em 1969. O que eles fazem? 15 dias por ano, 1000 voluntários vão para a rua, geralmente para pintar, como estão pintando aí uma casa da velhice, um abrigo de idosos, ajudar a cidade de algum jeito, levar um pouco de comida e sempre apresentar Jesus Cristo. Queridos, esse jeitão de ser já está acontecendo. Nós não precisamos fazer tudo, não precisamos fazer tudo. Tem muita gente fazendo muita coisa. Nós vamos perguntar de Deus qual é a nossa parte, o que é que nós vamos fazer. Vocês já fazem coisas maravilhosas, né? Vocês têm aquelas 100 crianças que estão aqui todos os dias nessa igreja, que vocês ajudam aqui na, como é que chama? Na creche, vocês dão comida, tem um nome, esqueci também, no TEAR, que vocês ajudam, mas não é só isso, nós evangelizamos de um monte de jeito. Nós temos cultos maravilhosos, nós temos pessoas que a gente convida para vir, nós temos as células, nós achamos maneiras de nos comunicar com a cidade. Nós precisamos abrir a nossa mente. Tem muita gente por aí fazendo muita coisa. O que Deus quer que você faça? O que Deus quer que você faça de criativo, de inteligente? Os advogados de Cristo, por exemplo, estão inventando maneiras de falar de Jesus para outros advogados. Um amigo meu que mexia com computador, ele uma vez inventou um negócio que ele começou a falar de Jesus assim. O sujeito perguntava para ele assim: puxa, né? Que bacana, a gente vive na época dos computadores, né? Ele disse assim: pois é, né? Mas você sabe que Jesus já falava dos computadores. Eu falei: como assim Jesus falava dos computadores? Não pode ser, computador, né? Foi de 1950 para cá. Ele falou: não, Jesus disse: quem crê em mim será salvo, entendeu? E quem não crer será deletado. Olha que coisa criativa, começou a inventar um jeito para falar de Jesus. Isso é coisa moderna, isso é coisa urbana. A gente tem que trazer isso aqui para dentro também, queridos. Quando termina o culto, a gente não pode só cumprimentar as pessoas que a gente conhece. Eu sei que a gente morre de saudade, né? Morre de saudade, passa a semana longe, chega aqui, oi fulano e tal. Mas você tem que pensar no cara que você não conhece. Quando a Marta e eu fomos para os Estados Unidos, não conhecíamos ninguém, nem falava inglês direito. Nós fomos na igreja, a primeira vez que nós fomos na igreja, numa igreja lá, e nós chegamos e tinha um homem lá na frente, perto do piano. Eu fui lá falar com ele, né? E eu falei: com licença, o meu inglês era péssimo, né? Com licença, eu sou do Brasil. Ele falou: ah, muito tempo. Então, há quanto tempo que você está aqui nos Estados Unidos? From Brazil. E o que você veio fazer aqui? Você veio estudar? O que você veio fazer? From Brazil. Aquele camarada virou e falou assim: você vai jantar na minha casa semana que vem. Eu falei: thank you. Rapaz, em uma semana, aquele homem conseguiu um tradutor. No outro domingo nós fomos lá, ele pegou toda a nossa família, levou para casa, e através do tradutor fez perguntas para nós, o que a gente fazia. Adivinha qual que é a igreja que nós frequentamos durante 3 anos e meio nos Estados Unidos?
a igreja onde alguém deu atenção para um cara de fora, para um estrangeiro que só sabia falar Brasil e thank you, né? Bill Hybels diz que às vezes nós da igreja não sabemos nos comportar. Ele conta uma história da mulher que conseguiu trazer o marido na igreja depois de anos sem vir, finalmente veio num culto. Então ela pegou, foi apresentar para o Bill Hybels e disse assim: ô pastor, esse aqui é meu marido, ele ainda é pagão. Meu Deus do céu, vai humilhar o homem em público, tá certo? Olha o Bill Hybels, a tirada do Bill Hybels, né? Ele falou assim: percebo que o senhor é um peregrino, o senhor está à procura de alguma coisa melhor. Ele falou: realmente o senhor é exatamente como eu também sou um peregrino. Com licença, deixa eu conversar com o senhor, sai dessa mulher aí que está atrapalhando. E ele puxou o homem para o lado e falou assim: todos nós somos peregrinos espirituais, estamos em algum ponto da nossa jornada para a procura de Jesus. Tenho certeza que o senhor vai encontrar como eu encontrei. Aí o cara falou: esse pastor é joia, né? Sai, mulher, sai, me chamando de pagão em público, né? Então veja bem, nós precisamos ter um ambiente gostoso onde a gente apresenta Jesus. Por quê, queridos? Porque Deus ama a cidade e já tem muito povo entre seus habitantes. Em segundo lugar, porque nós precisamos falar e fazer com criatividade e adaptação, é o que o texto diz. E por fim, a melhor estratégia para evangelizar é repartir um pouco da nossa própria vida. E quando nós repartimos, as pessoas se tornam muito amadas de nós. Eu estou mudando de versículo, onde diz, esse texto de 1 Tessalonicenses 2,4, onde diz assim: e assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, por isso vos tornastes muito amados de nós. Então, quais são os ensinamentos? Eu preciso amar as pessoas, você precisa amar as pessoas, você precisa estar pronto para oferecer o Evangelho, isso já vimos. Mas queridos, a melhor estratégia é dar um pedaço da sua vida. E é sobre isso que eu quero terminar falando hoje. Queridos, nós podemos usar toda essa criatividade, tudo, mas no fundo, o que as pessoas querem é que o Evangelho seja pessoal e não impessoal. E quando você, que é uma pessoa, se encontra com uma outra pessoa e você fala de Jesus para ela, não existe coisa mais poderosa do que isso. É uma das grandes falhas do evangelismo em massa. Por exemplo, se eu pregar o Evangelho aqui hoje, uma das grandes falhas é o quê? A pessoa mais perto de mim está a 5 metros, enquanto que no evangelismo pessoal, eu estou encostado na pessoa. As pessoas querem sentir que você está dando um pouco da vida delas. E eu vou dizer uma coisa meio estranha, mas amar significa movimentar o corpo. Vamos de novo? Amar significa movimentar o corpo. É assim, se você quer ajudar o pobre, você tem que pegar teu corpo e fazer ele ir lá e comprar uma comida e trazer para dar para o pobre. Está vendo que o corpo tem que mexer? Se você abrir uma pequena célula na sua casa, você tem que pegar teu corpo, ir no vizinho e convidá-lo para vir ao estudo bíblico. Se você quer evangelizar um sujeito da faculdade, você tem que levar teu corpo até a pessoa e tem que começar a falar com ela. Tudo que nós fizermos, que é amor, tem a ver com o corpo. E Paulo diz: eu estava pronto não só a apresentar o Evangelho para vocês, mas também a minha vida, um pedaço da minha vida. Vai ser terça-noite, então eu tenho que tirar a terça-noite para esse pedaço da minha vida. Meu corpo, que vai no emprego das 8 até as 6 da tarde, aí ele tem que ser levado para uma célula para eu poder evangelizar lá. Ele tem que ser levado para um outro lugar onde eu vou. Se não tem, se meu corpo não for, não adianta.
Aí tem aqueles programas na igreja, não sei se tem aqui, né? Vamos orar pelos nossos amigos. Você está orando pelos seus amigos? Estou orando. Você já falou com o seu amigo? Não. Ele já se converteu? Não sei. Sabe o que é? Você está orando, é tudo na cabeça, mas o corpo não foi lá ainda. Precisa ir lá falar com ele, precisa ir lá ser amigo dele, precisa ir lá tomar um chimarrão com ele, como a gente fazia no Rio Grande do Sul. Esse negócio de método de igreja é muito engraçado, eu acho super engraçado. Eu imagino dois camaradas que se encontram, e um deles diz assim: e aí, cara, como é que está a tua igreja lá? Não, minha igreja está super bem, agora nós estamos usando o sistema das 4 leis espirituais. Tem um livrinho amarelinho que a gente vai lendo as 4 leis, e as pessoas se convertem. Eu falo assim: ih, rapaz, você está atrasado demais. Na nossa igreja agora nós estamos usando evangelismo explosivo. Nosso evangelismo agora é explosivo. Como é que é? Porque agora a gente explode ganhando gente para Jesus. Aliás, é muito bom o método, eu gosto do evangelismo explosivo, tá certo? Aí o outro fala assim: não, você está muito fraco ainda. Nós temos agora acampamento. Nós compramos um acampamento, nós levamos os caras para lá, os caras estão se convertendo no acampamento. O outro fala assim: ah, você está com acampamento ainda? Nós estamos usando os princípios de crescimento de igreja. Agora é totalmente diferente. Eu falo assim: ah, não, a nossa está usando vida com propósito. Nosso negócio agora é vida com propósito. Nós temos um propósito para tudo quanto é coisa, né? Esses dias eu vi na internet um cara que escreveu uma igreja sem propósito. Eu não sei como é que é, você já imaginou? Uma igreja sem propósito? O sujeito vem começar o culto assim: estamos aqui reunidos para... Só Deus sabe por quê, porque se ele disser alguma coisa, é um propósito, não é verdade? Então, nossa igreja é com propósito. Aí outro fala assim: não, na nossa igreja agora nós estamos usando 5 lições de discipulado. Eu falo assim: só 5? Na nossa igreja tem 12 passos para a maturidade. Eu falo assim: só 12? A nossa igreja agora implantou 37 passos fáceis para a santidade total. Tá certo? E outro fala assim: não, a nossa igreja agora é em célula. Com todo respeito, aí tem outro que fala assim, o outro fala assim: ah não, a nossa igreja é de célula, a nossa igreja é com célula. Eu vi um sujeito que era totalmente contra a célula, ele era a favor de grupos familiares. O outro era contra grupos familiares, mas ele era a favor de casas acolhedoras. Deus me livre. Nós brigamos por tudo isso, queridos. Qual é o método? Nenhum método desse funciona se você não tiver vida na vida. Estou disposto a dar não somente o evangelho, mas igualmente a nossa vida. O que é que essa multidão de 500 mil pessoas em Niterói mais quer? É um pouquinho do seu amor, um pouquinho da sua vida. Convidar para comer em casa o vizinho, ou um amigo, ou no final do dia bater um papo com ele. Amor, queridos, é isso. Nós temos que dar. Por que nós admiramos tanto essa mulher aí, a Madre Teresa de Calcutá? O que ela fez? Ela deu a vida por um povo que precisava dela. O apóstolo Paulo, no texto de Tessalonicenses, ele diz: o nosso labor, a nossa fadiga, nós exortamos, consolamos, admoestamos, nós gastamos tempo com gente, como pais a seus filhos. É isso que a gente faz. Como a gente gasta tempo com as nossas crianças, nós precisamos amar mais alguém, movimentar o nosso corpo lá, para repartir um pedaço da nossa vida. Eu quero contar, para terminar, a história do meu vizinho, chamado Toninho. Marta e eu morávamos em Porto Alegre, e imagina, nós tínhamos ali no nosso prédio, mais ou menos 6 famílias. Toninho é o nosso vizinho de frente. Essa história é imperdível, porque ela mostra uma vergonha enorme que eu passei, tá certo? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o Toninho, ele olha para mim, eu sou pastor. Naquela época eu era pastor da primeira igreja batista. Você sabe que entre os batistas, quando você é pastor da primeira igreja batista, você bateu no teto, né? Você não tem para onde crescer, você bateu ali, então eu imagino a cabeça dele e fala assim: eu tenho um monte de crente nessa cidade, aqui meu vizinho é pastor da primeira igreja batista, que deve ser o melhor dos caras. E ele fica observando a minha vida. O que ele observa na minha vida? O seguinte: segunda-feira
Ele sai de manhã de carro, eu também saio. Ele vai para o emprego, eu vou para a igreja. Eu estudo, eu faço aconselhamento, eu atendo tal. 5:30 da tarde, nós estamos voltando. Daqui um pouco ele sai na varanda, faz o chimarrão, está batendo papo com a mulher. E eu estou assim, faz a janta aí, mulher, que sapeca, que eu tenho uma reunião na congregação, agora à tarde, segunda-feira eu saio correndo para a congregação, é 40 minutos para ir, tem mais o culto, fiquei aconselhando alguém, eu volto às 11 horas, quando eu bato no portão, que o portão começa, clac, 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 o Toninho abre a janela para ver se é bandido, é o pastor, aí ele fala, oi pastor, ele mora no primeiro andar, dá de mão assim, ele fecha tal, aí a Marta dizia, você está dando mau testemunho? Olha a hora que você chega em casa, você deu? Aí vai terça-feira a mesma coisa, ele trabalha o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro, ele vai para o chimarrão, ele vai guardar tempo com a família, eu tenho reunião do conselho de presbíteros. A reunião do conselho de presbíteros, vocês sabem que é totalmente diferente do conselho de uma empresa, porque numa empresa a reunião está marcada para terminar em 2 horas, termina. Conselho de presbíteros, como a gente tem o auxílio do Espírito Santo, não termina nunca, aquilo vai até a meia-noite, 1 da manhã, é uma coisa impressionante, certo? Aí eu chego às 2 horas da manhã, bato no portão, aqui, clac, 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 o Toninho acordou assustado, 2 da manhã, quem está chegando? É o pastor, tá certo? Quarta-feira eu tenho culto, quinta-feira eu tenho uma visita para fazer, sexta-feira inventaram na igreja, uma época tinha fórum de debates, era um assunto que ninguém queria discutir na assembleia, inventaram um negócio. No primeiro fórum teve 20 pessoas, no último tinha só eu que fui, porque eu era obrigado a ir, porque eu também não queria ir, tá certo? Sexta-feira, aí chega sábado o que eu faço? Sábado eu pego a minha criança menor, meu filho, levo ele para a reunião dos juniores, já que eu estou na igreja, ele fica lá, eu fico estudando, trago ele a meio-dia, agarro outro filho, levo para os adolescentes, ele fica jogando futebol lá, eu trago ele às 5 horas, tomo banho de pressa, agarra a outra que é mais velha, que é jovem, e vou para os jovens, já que eu estou lá, os caras falam assim, pastor, o senhor podia, por favor, pregar nos jovens? Prego, então falo para os jovens também, saio de lá meia-noite, vou para casa, chegou domingo é o dia do Senhor, graças a Deus. Primeira coisa que tem é o culto em alemão, às 8 da manhã, eu não falo uma palavra de alemão, né? A única coisa que eu sei é as aftas ardendói, tá certo? E aí eu vou para o culto alemão, falo uma coisa, uma saudação para os velhinhos que estão lá, e eu saio correndo para casa, grito com as crianças que estão correndo, sobe no carro, tá certo? E descemos todo mundo marchando, vamos subir no carro, eu de gravata e tal, e o Toninho está lavando o carro, entendeu como é que é? Aquele negócio, aquela calma, eu vou para a escola dominical, eu vou para o culto, e eu chego todo suado, 5 para meio-dia, e eu estou entrando em casa, e está o Toninho assim, todos os familiares, aquela roda do chimarrão, o churrasco, aquele cheiro de churrasco, inundando, como chama o prédio, e eu cumprimento todo mundo, Deus abençoe, sobe, joga o macarrão na panela, pega esse frango que a gente comprou lá no espeto, agarra o negócio, come depressa, dorme depressa, porque 4 horas tem ensaio do coral, e você então põe a gravata, grita com todo mundo, dá um em nome de Jesus e desce. Quando você desce às 4 horas da tarde, está o Toninho, toda a família, na piscina, né? E eu desço, cumprimento todo mundo, subo no carro ali, saio para a rua, e quando eu começo a subir a ruazinha, o Toninho me olha, e ele faz uma oração, e a oração dele é: Deus, me livre dessa igreja, não é? Esse é o melhor crente que eu conheço, e é uma droga. Veja bem, eu nunca falei de Jesus para o Toninho. Quem é o seu Toninho? Quem acha que a sua vida é uma loucura e que Jesus não faz nenhuma diferença? Jesus quer que você e eu
amemos a cidade. Tentemos compreendê-la, desde os pobres até as classes mais altas. Vamos entender as pessoas e responder de um jeito a demonstrar amor a elas. Vamos ser criativos, usando os nossos talentos para comunicar. E nós vamos ser uma igreja que está escrito ali embaixo, ó, uma igreja além do templo, uma igreja extrovertida, uma igreja na rua, quando cada um de nós fizer a sua parte. Fala e não te cales, fala e não te cales, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade de Niterói. Deus abençoe, queridos, Deus abençoe.